Boa noite, meus queridos irmãos. Como vocês estão todos? Desejosos, ansiosos por nosso reencontro na igreja presencial? Deus vai providenciar isso. Esperamos isso em Deus, é claro. Mas quanto você está aguardando isso? Como você está desejoso? Que saudade está sentindo? Eu tenho sentido bastante saudade e estou muito desejoso que esse dia ainda se cumpra, obviamente, o mais breve possível para nós nos encontrarmos. Enquanto isso, por causa disso, estamos falando também sobre algumas práticas cristãs, a mutualidade, o que acontece dentro da igreja como corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos 2 textos da palavra de Deus, mas a ideia é que nós falemos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falemos entre nós. Podemos usar até a expressão cantemos, mas eu estou usando o que eu vou ler em Efésios, que é falemos entre nós, com cânticos, ou salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos ao texto, vamos pensar nisso e a nossa parte como igreja, como servos de Cristo. Primeiramente, Efésios 5, 29 e depois Colossenses 3, 16. Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Efésios e Colossenses são um convite à vida cristã de forma prática também, como nós já vimos em diversos outros textos. Mas se você ler o contexto ali de Efésios, é bem convidativo para isso. Diversos verbos imperativos aparecem dentro de Efésios, direcionando a um novo modelo de vida como convertidos e que passam então a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. Vejamos alguns deles que Efésios usa. Lá no verso 1, estou falando do capítulo 15, do capítulo 5. Sede imitadores de Deus, é um chamativo para a igreja. No verso 2, andai em amor. No verso 8, andai como filhos de Deus. Verso 15, andais não como nécios, mas como sábios. No verso 11 ainda, eu pulei, condenai as obras infrutuosas das trevas. O verso 18, enchei-vos do Espírito. Depois ele ainda faz algumas recomendações para o homem, para a mulher, no relacionamento conjugal. Mas todas essas ordens, elas são direcionadas à igreja de Éfeso e seus membros em particular. Nós não podemos falar essas coisas para uma pessoa que não é membro de igreja, mas para quem é membro de igreja, nós devemos ensinar, devemos todos os dias levá-los a compreender essa prática. Isso é perfeito no nosso meio? Não, mas deveríamos zelar por essas práticas de buscar, de cuidar, de olhar para a palavra, de obedecer. O propósito era que o efeito do evangelho que os converteu fosse uma fonte de bênção para as suas vidas e um testemunho para os que são de fora. Sempre vai ser assim. Embora as nossas práticas visem a nossa edificação, há um reflexo externo do que acontece dentro da igreja. A transformação dos membros da igreja era a maneira em como o mundo passaria a enxergar aqueles que outrora viviam uma vida de pecado, por exemplo, não se importando com isso, por causa da velha natureza, mas agora eram adoradores de Deus. É diferente. E eles eram adoradores a Deus ou de Deus por causa da sua nova natureza que recebeu de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, o cristianismo ele vai trazer, a partir da conversão a Cristo e a vida eterna, um alto padrão moral que os diferenciará de todas as demais famílias, de todos os demais grupos sociais
que pode existir no mundo. Observe o que Paulo escreve no capítulo 4. Ele diz assim: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 20 a 25. Percebe como cristãos nós somos chamados para uma mudança de vida. Deus faz isso tudo em nós. Ele vai operando em nós. Não somente ele opera a salvação, como ele vai operando em nós a santificação. Dentro de suas recomendações, Paulo vai dar uma instrução para a edificação interna do corpo de Cristo, especificamente então aqui em Efésios 5:19, como também ali em Colossenses 3:16. Então ele diz assim, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Habite ricamente em vocês, agora Colossenses, a palavra de Cristo, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Que cantar então? Cantar a glória de Deus. A igreja é chamada para cantar a glória de Deus, cantar edificação. Se ali em 4:29 ele diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, aqui em Efésios e Colossenses, nos textos que nós lemos, ele está ensinando como deve ser a adoração cantada. Uma nova linguagem, expressada poeticamente, mas uma nova linguagem. E essa nova linguagem entre os irmãos era fruto do enchimento do Espírito Santo, que está ali em Efésios 5:18. Obviamente, em contraste com a embriaguez que permite falar besteiras, falar de nós mesmos, falar coisas que não edificam, falar coisas que não glorificam a Deus. O falar era entre os irmãos, mas a adoração era dirigida a Deus. O sentido aqui talvez seja mais adoração cantada do que exposição teológica dos salmos. Contudo, a nova forma de se falarem deve ser com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse novo formato para os convertidos tem a ver com gratidão a Deus por causa da salvação que ele operou favoravelmente a nós ou em nós. E por consequência dessa salvação, estarmos cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu estarei sendo um tanto ousado no que vou falar na sequência, mas penso que isto não é apenas uma liturgia de culto, simplesmente uma liturgia, um encontro de adoração, mas uma prática comum, diária, onde se encontrassem quando louvavam a Deus com cânticos espirituais, cantando a palavra de Deus. O Senhor, então, o Senhor Deus, precisa ser o centro. Aliás, Salmo 96 ele vai dizer, cantai ao Senhor. Efésios diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses diz, cantando ao Senhor, com gratidão a Deus em seus corações. Nós devemos cantar para Ele, sobre Ele e por causa dele. Os cânticos da igreja proclamam o caráter, os atributos e os caminhos do Deus da nossa salvação proposto para nós. Os cânticos precisam ser uma exposição bíblica, de forma poética que seja. Cânticos precisam ser sermões expostos a todos nós, porque quando cantamos devemos cantar a palavra de Deus, portanto estaremos aprendendo a palavra de Deus, para a glória de Deus. O pastor Matt Boswell, ele é do Texas, ele sugere que devamos observar algumas sequências em nossas canções de adoração.
Ele diz que devemos observar, por exemplo, Deus, homem, Cristo e resposta. Ele diz, por exemplo, cantamos a Deus como Criador e digno de toda a adoração. Diz mais, cantamos acerca do homem, lembrando da nossa natureza pecaminosa, da nossa separação de Deus e da nossa necessidade de perdão. Diz mais ainda, cantamos acerca de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, sem pecado, justificador, que morreu na cruz e pôde nos salvar. Cantamos a Deus também respondendo em forma de gratidão por sua graça e por sua salvação, por permitir que em nós habite seu Santo Espírito. Portanto, cantamos a Deus porque nos relacionamos com Ele, compreendemos o que Ele fez em nós e somos gratos por isso. E aqui a ideia é que todos devem cantar. O apelo a cantar é para toda a igreja. Os cânticos são essencialmente de natureza congregacional, envolve toda a igreja, todo o corpo de Cristo, pois todos são frutos da sua graça. Colossenses 3,16, mais uma vez, e Efésios 5,19, afirmam isso respectivamente quando dizem: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois, Efésios 5,19, eu li primeiro Colossenses 3,16, Efésios 5,19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, entre a igreja, no meio da igreja. Assim, a adoração cantada não visa destacar o talento de um ou de outro, mas para que chegue diante de Deus na voz de muitos. Uma igreja bem instruída deverá receber isso como parte do ensino doutrinário para uma adoração corporativa, para um ajuntamento dos irmãos. Pastor Mark Dever e Paul Alexander dão esse conselho aos pastores. Eles dizem assim: como pastor docente, é uma responsabilidade conduzir a congregação aos pastos verdejantes de cânticos centrados em Deus e no Evangelho, e para longe das planícies áridas do vácuo teológico, das meditações na experiência humana e do frenesi emocional. Então, meus irmãos, assim a igreja ela é chamada a cantar a bondade de Deus, identificada em sua palavra e extensiva às nossas vidas. Cantar Deus identificava aqueles irmãos do passado e edificava uns aos outros, como deve acontecer hoje também. Ao cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais, nós estamos cantando para Deus o que Deus ensinou para nós. Deus muda o nosso coração e, consequentemente, nosso falar também muda. Falamos agora salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantar as Escrituras é aproveitarmos todas as formas possíveis para glorificarmos a Deus conforme Ele nos ensina. Cantamos aquilo de que o nosso coração está repleto. Olha o que Cristo diz aos fariseus que acusaram, na verdade, de expulsar um demônio em nome de Satanás. Jesus diz assim, lá em Mateus 12:34, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Seus corações, então, daqueles fariseus, deveriam ser dominados por estes cânticos, como que se fosse uma só linguagem, um novo idioma, um cântico de adoração a Deus. Nós podemos fazer isso. Isso indica que a igreja que procede adorando a Deus corretamente, segundo os ensinos de Deus, salmodiando cânticos espirituais, não busca formas diferentes de adoração, pois todos falam e todos cantam uma mesma adoração a um único Deus, o nosso Senhor. Um cântico baseado nas mesmas convicções bíblicas, que vai tratar do Deus Criador, Salvador, Perdoador, Consolador, Eterno. Isso nos ensina que pode haver muitas letras, muitas falas, mas a adoração a Deus é única e característica, é exclusiva. Falemos então poeticamente entre nós a palavra de Deus.
Ali no Salmo 147, de 7 a 12, eu quero terminar citando esse texto. Ele diz assim: cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Exalte então ao Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião. Falemos então entre nós a palavra de Deus. Cantemos, adoremos a Deus nas nossas falas, para a glória dele. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, porque temos a tua palavra. Obrigado porque temos o Senhor, temos Jesus, o Espírito Santo. Obrigado porque nós podemos falar entre nós, Pai, cantar, dizer, conversar, Pai, a tua palavra. E que nós o adoremos, Pai, com a tua palavra. Que nós o exaltemos pelas tuas grandes obras. Que nós exaltemos a criação do Senhor. Que nós o exaltemos por ser o Criador. Que nós o exaltemos, ó Deus, por ser o nosso Redentor por meio de Jesus Cristo. Que nós o glorifiquemos porque Cristo, Pai querido, recebeu sobre si a nossa culpa, a dor do nosso pecado. E nós recebemos dele, ó Deus, a justiça, porque ele sempre foi justo. Obrigado, meu Deus, que nós cantemos todas essas coisas, que nós cantemos também o nosso pecado, que somos pecadores, mas que nós cantemos, Pai, o perdão do Senhor sobre nós, que nós cantemos a eternidade, a vida eterna, um lugar, ó Deus, onde nós vamos morar eternamente e onde não haverá dor nem sofrimento, que nós falemos entre nós essas coisas maravilhosas. Obrigado, meu Deus, ensina-nos, para que sejamos, Pai, verdadeiros adoradores para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E que, como disse no começo, brevemente nós possamos nos encontrar e juntos adorarmos mais uma vez o nosso Deus, porque Ele de fato é bom e misericordioso.